me lembrava quando eu era menino. Estava no cabeleireiro, esperando para ser atendido. Era final de ano, o cabeleireiro estava cheio. E tinha 2 pessoas que estavam cortando o cabelo. E tinha um monte de pessoa na minha frente e na frente do meu primo. E eu e meu primo começamos a reparar no corte de cabelo que estava sendo feito. E começamos a dar risada, em segredo. A gente dava risada e falava: que ridículo! Que ridículo! E começamos a desprezar o corte que as pessoas estavam fazendo. O salão era grande, tinha 2 sofás em L, assim, que era a sala de espera. E a gente cochichando, falando: que horrível, está parecendo. E falava, né? De repente, aquela monte de pessoa que aparentemente também estava ali para cortar o cabelo, um olhou e falou: que foi, palhaço, que você está dando risada do meu irmão? Não, eu não. O que é que você está falando aí? Era a família toda que estava ali para cortar o cabelo. Eu e meu primo falando para o cabeleireiro: vamos embora, mais tarde a gente volta, viu? Não voltamos nunca mais até hoje. Eu estava falando da pessoa que estava cortando o cabelo. E quem estava na sala de espera era tudo da família. Murmuração te faz sentir mal. Murmuração faz com que você perca a comunhão com Deus. A murmuração tira a paz do teu espírito. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10, Paulo diz assim: e não murmureis, como os israelitas murmuraram no deserto e foram mortos pelo anjo destruidor. 23 mil deles. Não murmureis, como os israelitas murmuraram no deserto e foram mortos pelo anjo destruidor. Quem quer a presença do Espírito Santo em casa, diga amém. Quem quer a presença do anjo destruidor, murmure. Murmure. O anjo destruidor se fará presente na tua casa, com certeza. Provérbios capítulo 10, versículo 19 diz assim: na multidão de palavras há transgressão, mas o que modera os seus lábios é sábio ou prudente. Olha só, quem fala muito peca. Aliás, você sabia que as tuas palavras são tão valiosas que elas podem ser comparadas a moedas de ouro? Se você tivesse em tuas mãos agora 10 moedas de ouro com um peso de 100 gramas cada uma, você sairia jogando na rua, na calçada, no bueiro? Não. Você guardaria essas moedas de ouro com muito zelo e muito cuidado. Da mesma forma devem ser as nossas palavras. Pense antes de falar. Pense antes de tirar uma conclusão. Pense antes de pronunciar alguma coisa. As tuas palavras valem ouro. Não joguem elas no bueiro. Use as tuas palavras para consolar, para exortar e para edificar. Então, na adoração Deus se manifesta para abençoar, na murmuração para julgar. Quinto fato sobre a murmuração: a resposta de Deus à nossa murmuração sempre será a repreensão. A resposta que Deus dará ao nosso murmúrio sempre será nos repreender. E a Bíblia diz que depois de Deus ter repreendido Miriam e Arão, a presença de Deus se retirou e Miriam se achava leprosa, desde a cabeça até os pés. Na Bíblia, a lepra tipifica pecado. Ora,
se Miriam se achava coberta de lepra depois de ter murmurado, isto significa que todo aquele que se mantém na murmuração está tão em pecado quanto o adúltero, quanto o mentiroso, quanto o ladrão. Porque murmurar, maldizer, dizer em voz baixa, segredar, repreender em voz baixa, produzir murmúrio, sussurrar, soltar queixumes, queixar-se em voz baixa, falar mal, apontar faltas, formar mau juízo de alguém, é pecado. E estaremos sujeitos ao juízo de Deus, se assim o fizermos e se nisto insistirmos. Agora sim, livro de Números, capítulo 14, versículo 27, aleluia, glória a Deus. Livro de Números, capítulo 14, versículo 27, olha o que Deus diz. Olha o que Deus diz. E aqui é para eu, para mim ou para eu? Para eu e você meditarmos. Para eu? Então tá bom. Números 14, 27, olha o que Deus diz. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as queixas desses murmuradores, filhos de Israel. Até quando eu vou ter que suportar? Até quando eu vou ter que suportar a queixa desses murmuradores, filhos de Israel? A resposta de Deus para a nossa murmuração sempre será a repreensão. Sexto fato sobre a murmuração. A murmuração nos traz um tempo sem comunhão. A murmuração nos traz um tempo sem comunhão. Versículo 14, aí de Números, no capítulo 12, 12 e 14, diz assim: o Senhor respondeu a Moisés: se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria envergonhada durante 7 dias? Seja Miriam fechada 7 dias fora do acampamento e depois recolhida. A pessoa contra quem você mais falar é a pessoa que você alimentará mais inimizade. Porque quando murmuramos contra alguém, a nossa comunhão com esta pessoa está sendo cortada. Cortada. E essa pessoa pode ser qualquer pessoa. Se você costuma falar mal do teu marido para a tua vizinha o dia todo, quando o teu marido chegar, você não vai suportar olhar para a cara dele. Se você fala mal de uma colega que há no teu trabalho, no outro dia, quando você for trabalhar, você não vai suportar olhar para a cara dela. Toda pessoa contra quem nós falamos mal, nós depois não conseguimos olhar nos olhos dessa pessoa. Porque quando murmuramos, a nossa comunhão é cortada. A murmuração nos traz um tempo sem comunhão. E quando Deus estava se retirando, Moisés falou: Senhor, cure ela. Olha só, Moisés falou: Senhor, cure ela, não deixe ela nessa situação. E Deus falou assim: se o seu pai lhe cuspisse na cara, ela não ficaria envergonhada? Olha que palavra pesada de Deus. Deus está dizendo que a repulsa dele pelo ato de Miriam era tão grande que era como se ele tivesse cuspido na cara de Miriam. Então imagine que Deus deve cuspir na cara de muitos murmuradores. Imagine se o teu pai biológico cuspisse na tua cara, talvez você ficaria até meses sem falar com ele. E o que dizer de Deus? Nossa comunhão é cortada. Deus disse: cuspi na cara dela, que ela fique 7 dias
fora da comunhão do arraial. Se nós não podemos falar bem de uma pessoa, calemo-nos. Se uma pessoa não tem qualidade nenhuma para ser ressaltada, então apenas nos calemos. Porque ao falarmos mal, nós seremos prejudicados. Quando você pega lama ou barro para jogar em alguém, é a tua mão que suja primeiro, antes de sujar a pessoa. É a tua mão que suja primeiro. Então, meus queridos, lembre-se que a murmuração sempre trará um tempo sem comunhão. E muitas vezes a vida de alguns cristãos é só reclamar, não está contente com nada, e aí vem na igreja e não sente a presença de Deus, e aí reclama também porque a igreja estava fria. Mas não é porque está falando demais, não necessariamente da igreja, mas de qualquer pessoa. Vigiemos as nossas palavras e você verá como a tua vida ficará melhor. Lá em Provérbios diz que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Talvez há uma coisa que você tenha vontade de falar para alguém, mas se você falar agora, talvez vá ofender. Ou se falar para outra pessoa, vai ser murmuração. Então não fale nada. Espere o tempo certo e Deus preparará. Então a murmuração traz um tempo sem comunhão. E último, o 7º fato sobre a murmuração. A murmuração é um atraso de vida. Repita essa. Não coincidiu as bocas aqui. Vamos lá. A murmuração é um atraso de vida. É um atraso de vida por quê? Olha o versículo 15. Assim Miriam esteve fechada fora do acampamento durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto ela não foi novamente recolhida. Israel estava numa marcha no deserto. Israel estava em direção à terra prometida, mas o povo foi obrigado a ficar estacionado os 7 dias até que Miriam fosse restaurada. Então veja que Miriam não prejudicou somente a si mesma, Miriam prejudicou todo o povo de Israel. Então a murmuração, ela não é um atraso de vida só para nós, mas quando murmuramos, atrasamos nossa igreja, atrasamos nossa família e atrasamos nossa própria vida. Quem só murmura está atrasando a igreja, porque Deus não se agrada de murmuradores no meio da igreja, ainda que seja nos cantos. Deus está atrasando a sua família, porque aquela obra que Deus ia realizar na sua família fica estacionada enquanto o murmurador não se consertar. E terceiro lugar é atraso para a nossa própria vida. Atraso para a nossa própria vida.